os céus e a terra, tome hoje por testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas, tu e os teus filhos. Escolhe a vida, para que vivas. Feche seus olhos. Grande Deus, graças te damos, Senhor. Fala conosco, Senhor, como tu tem falado. Mais um pouco, ó Pai. E eu te agradeço, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos dá o entendimento. É o Senhor que nos dá, Senhor, a palavra. Obrigado, ó Deus. Amém. Aleluia. Vamos falar sobre escolha. O poder da escolha. Eu e você temos sempre uma escolha. Desde o início. Desde o Éden. Quando o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele não criou um robô. Não. Ele deu ao homem o livre, o quê? Livre. E o que é o livre-arbítrio? É a escolha. Você pode escolher. E vamos entender que a escolha acompanha tanto a vida espiritual, como a vida profissional, como a vida financeira, vida familiar. Você sempre está escolhendo. E é simples, pode ser uma escolha simples, pode ser uma escolha complexa, que vai ter consequência. As nossas escolhas sempre vai ter consequência. Você vai estar diante de duas alternativas. A escolha, você é hoje fruto, o seu presente, você é fruto das escolhas que você fez no seu passado. O seu presente, o seu futuro será as escolhas que você fizer no seu presente. Eu posso escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado, falar a verdade ou a mentira. Eu posso escolher o caminho estreito ou o caminho largo, a porta estreita ou a porta larga. Você vai escolher. E o que você fizer hoje, agora, ecoará na eternidade. Você já pensou na consequência das suas escolhas? Você já pensou o que você vai escolher? Eu te aconselho a você escolher bem, escolher o melhor. E vamos entender que a palavra de Deus, houve homens e mulheres que fizeram escolhas que mudaram a sua história. E eu quero compartilhar com você, nessa noite, essas escolhas. Entenda, é eu que escolho. Diga comigo, é eu que escolho. A decisão é minha. Você decide. Alguns tempos atrás, não sei se você lembra, deve lembrar, tinha um programa que dizia, você decide. Você lembra disso? Você decide. Hoje, eu te digo, é você que vai decidir o seu futuro. Para você entender como é fácil escolher, nem sempre. É fácil escolher essa camisa, eu tenho azul, vermelha, branco, eu posso escolher. Minha esposa pode escolher por mim algumas coisas? Pode. Mas existem coisas que só você pode fazer. Só você pode fazer. Um exemplo.
As minhas necessidades fisiológicas, ninguém pode fazer por mim, só eu, só você. Eu estou com fome. Alguém pode comer por mim e saciar sua fome? Alguém pode comer por você e saciar sua fome? Só você. Você está com sede. Eu posso beber água aqui agora, eu estou com sede. Matou a sua sede? Só a minha. Então, meu querido, existem coisas, existem situações que só você escolhe. E eu quero dizer que as escolhas têm as suas consequências. Você quer ver um exemplo bem claro? Ló escolheu. Estava com Abraão, estava sendo muito grande, os seus rebanhos enormes, e não dava para os dois coabitar, morar no mesmo espaço. Abraão disse: Ló, escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Você quer acompanhar isso? É Gênesis 13, versículo 1. Então, Ló viu, escolheu, olhe, capítulo 13, Gênesis 13, versículo 11. Então Ló, vou ler o 10, para o irmão. Levantou Ló os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ló escolheu. Veja que os olhos de Ló, ele viu as campinas, o jardim. Era como o jardim do Senhor. Olha, antes que acontecesse, era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Foi o que Ló viu. E ele escolheu. É natural a gente querer sempre escolher aquilo que os nossos olhos agrada. Mas há um perigo nisso. O que foi que aconteceu com Ló? O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foram destruídos. E Ló não foi destruído pela misericórdia de Deus e de Abraão, que intercedeu por ele. Mas eu quero que você entenda que você pode escolher, mas seja sábio e escolha o melhor. Em Josué 24:15, diz: escolhe hoje quem se vais, quem eu devo servir. A escolha nos faz abrir os olhos e decidir, nesse contexto, quem eu devo servir. Servir. Servir ao Senhor, servir a mim mesmo. Isso nos faz entender que há uma consequência quando escolhemos e escolhemos mal. Nas nossas vidas, existem situações que vai ter um impacto. Existem escolhas que vai mudar completamente. Um exemplo bem claro é quando eu escolho viver uma vida saudável. Se eu me alimento bem, eu tenho uma vida saudável. A doença não vai
dominar o meu corpo, não vai dominar a minha vida. Mas quando eu não escolho isso e vivo de maneira errada, a doença e as suas consequências, quando eu como muito açúcar, vem. Como muito sal, vem. Quando eu não cuido do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, quando eu não escolho a saúde, há consequências gravíssimas. Isso me faz voltar para o tempo como eu era jovem, sou jovem, e eu estou namorando. Há escolhas que vai interferir na minha vida. Por exemplo, eu tenho de escolher bem quem eu quero, quem vai ser a minha esposa, porque é uma escolha que implica até que a morte o separe. Se eu não escolho bem com quem eu vou me casar, com quem eu vou me relacionar, eu vou ter sérios problemas no meu casamento. E é uma escolha que você faz. Eu devo escolher bem. Eu devo escolher bem a minha profissão. Eu estou estudando, mas eu preciso saber qual é a profissão que vai me dar o dinheiro para eu sustentar a minha casa, para eu sustentar a minha vida. Eu preciso saber, já pensou eu fazer algo que eu não goste? E que acontece muitas vezes, as pessoas fazem algo que não gostam porque escolheram mal o que ia fazer. Eu sou eletricista, eu escolhi isso para mim. Eu escolhi mexer com a energia. Mas já pensou, eu não gosto, estou fazendo isso, tenho medo de fazer, tomar um choque, tenho medo de morrer, porque eu escolhi essa profissão. Porque eu escolhi ser enfermeira, mas não gosto de pessoas, eu não gosto de sangue. Eu escolhi cuidar das pessoas, mas eu detesto as pessoas. Entenda que as escolhas que você faz vai ter consequência. Você deve escolher bem. Porque quando eu olho o que aconteceu com Maria, ela escolheu uma boa obra, uma boa hora. Ela escolheu ouvir a voz de Jesus. Eu quero dizer sobre a escolha e como o impacto dela tem consequências em nossas vidas. Porque quando eu escolho, eu automaticamente, eu proponho no meu coração. E eu vejo homens e mulheres na Bíblia que tiveram essa escolha, e muito me admiro, que foram uns vitoriosos e outros tiveram desastre. Quer ver uma pessoa que escolheu e teve um grande problema? Saul. O profeta falou para Saul para ele esperar. E o que foi que Saul fez? Ele foi sacrificar. Ele escolheu sacrificar. Ele escolheu fazer algo que o Senhor não mandou ele fazer. E houve um desastre naquela escolha. Quando o profeta chegou e falou: por que você fez isso? Melhor é obedecer do que sacrificar. E o Senhor, naquele momento, rejeitou Saul, porque ele fez uma escolha errada. Outra pessoa que fez outra escolha foi Sansão. Dalila veio com sutileza, com manjares, para querer descobrir a força de Sansão. E ela tentou 1, 2, 3 vezes, até o ponto de Sansão não resistir. E ele caiu e cedeu. Ele escolheu contar para ela qual era o segredo da força dele. Ele escolheu. E o que aconteceu com Sansão? Que ele ficou cego e escravo.
pela escolha dele. Perdeu tudo que ele tinha com o Senhor. O Espírito Santo saiu dele porque ele escolheu mal. Sempre nós teremos uma escolha, meu querido, em servir ao Senhor ou não. Em servir o mundo ou não. Você escolhe isso. Há sempre uma alternativa. E a palavra é bem clara. Eu te proponho que tu escolhe a vida. Eu que te proponho que tu escolhe bem. Olha o que o pecador na cruz escolheu. Ele tinha a opção de escolher e ele fez uma escolha. O amigo dele que estava do lado de Jesus falou: tu não é o Cristo, desce da cruz, tu não curou, tu não fez milagre, tu não salvou muito, salvas a ti mesmo. O outro fez uma escolha. Ele: homem, tu não sabe o que tu fala. Senhor, lembra de mim quando tu entrar no paraíso. Ele escolheu e aceitou a Jesus. Ele escolheu a vida. Ele escolheu a vida. O outro homem que escolheu não se contaminar. Lembre, é você que decide. Daniel foi preso, levado cativo, e ele viu os manjares do rei, e ele propôs no seu coração não se contaminar. E o que foi que aconteceu com Daniel? Qual foi a consequência dessa escolha dele? Primeiro, nos próximos dias, ele ficou bem saudável do que os outros. Era o segundo do reinado. Às vezes, querido, o momentâneo prazer do pecado te dá, você não percebe o que você está perdendo. Aquele momentâneo, e isso eu quero que você abra comigo, que é bem interessante. Em Hebreus, (11, 25). Abra comigo aí, Hebreus 11, 25. E escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Quem você lembra disso? Moisés. Moisés cresceu no palácio, ele era príncipe. Mas uma vez que ele conheceu a verdade da sua história, conheceu quem era o seu povo, ele escolheu ser maltratado, ser fugitivo, mas não queria, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Não queria, por algum tempo, ter aquela luxúria, aquela glória. E o que Moisés fez, quando saiu, você conhece, levou o povo a uma nova dimensão, o povo foi liberto. Mas isso me traz à memória sobre José. José era um jovem de 17 anos, que teve um sonho, e houve ciúme entre os irmãos. Mas
ele foi jogado numa cova, num poço, cova assim que eu falo poço, e foram vendidos como escravo para o Egito. Mas algo interessante aconteceu com José, porque quando José foi escravo, e tudo que José fazia, o Senhor abençoou a vida dele de tal forma que o patrão dele, Potifar, você conhece, deixou tudo na mão de José. E José era um jovem bonito, formoso, lindo assim como eu. Nem tanto. Mas eu quero dizer que quando você escolhe Deus, servir ao Senhor, quando você escolhe viver no propósito, viver na palavra do Senhor, e você está convicto, está focado, você não vai deixar que, por algum tempo, o gozo do pecado lhe tire do seu foco. E José escolheu não pecar contra Deus. Por quê, irmão Saulo? Porque a mulher de Potifar veio a ele e se jogou. Eu acredito que a mulher de Potifar não era feia. Eu acredito que era um avião, uma mulher linda, maravilhosa. Porque ninguém se oferece para alguém, para um jovem formoso, cheio de saúde, querendo alguma coisa em troca. Quem não teve hoje de manhã, perdeu. O pastor falou sobre a relação sexual de manhã. E a mulher de José queria a relação com José. Simples assim. Foi uma aula muito boa, viu, irmãos? Vai ter os estudos aí. Próxima semana vai ter a continuação. Mas, o que eu quero dizer, o que aconteceu? José, quando a mulher percebeu que José não ia se entregar, e ela pegou os vestidos dele, mas antes disso, houve um discurso tão interessante que eu queria compartilhar com você. Abra aí, Gênesis 39, versículo 6. É algo que deve estar na nossa mente e no nosso coração, para a gente poder pesar nas nossas escolhas. Para você pensar assim, não, vale a pena? Vale a pena pelo um pouco tempo de gozo, de prazer? Vale a pena? Gênesis 39, versículo 6. Assim, Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semelhança. José era lindo, bonito. 7. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. 8. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? O que José escolheu? Deus.
servir a Deus. Ele escolheu não pecar. Acima do seu patrão, ele sabia, ele entendia que não vale a pena um breve gozo do pecado. Estava em jogo o sonho dele. E qual era o sonho de José? Tinha um projeto de Deus para a vida de José. Ele seria governador. Ele salvaria o seu povo da fome. Então, José foi levado ao cativeiro. E você sabe quantos anos José ficou preso? 13 anos. 13 com 17, 30 anos se passaram. E aconteceu que Faraó teve aquele sonho. E você sabe o que aconteceu. José foi ser governador. E sabe quanto tempo José ficou sendo governador? Ele passou 13 anos, porque ele não teve um mero prazer com a mulher de Faraó, que ia durar um pouco tempo. Se esse caso pudesse durar, ele ia perder toda a credibilidade, perder tudo que Deus tinha feito por ele, ia cair por terra se ele aceitasse isso. Ele morreu com 120 anos. Menos 30, aproximadamente, 90 anos ele passou aonde? No palácio. Vale a pena você decidir trocar, escolher um prazer momentâneo e destruir seu casamento, um prazer momentâneo e destruir a sua vida, um prazer momentâneo e perder a sua comunhão com Deus? Vale a pena você escolher? Porque a escolha, meu querido, é importante, que até o próprio Deus e o próprio Jesus escolheu. Ou você acredita que ele não escolheu? Escolheu. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as... Foi escolha de Deus. Quer conferir isso comigo? 1 Coríntios 1, 27. Eu estou falando de escolha. Você decide, você escolhe. Primeira Coríntios 1, 27. Aleluia. 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu ou não? Há poder na decisão? Há. Jesus escolheu. Você acha que os discípulos de Jesus, os apóstolos, foram... Papai do céu mandou escolher esse daqui. Foi assim? Ele escolheu os seus 12 apóstolos, um por um. Jesus fez escolha. Eu e você fazemos as nossas escolhas, devemos fazer as nossas escolhas. Não perca tempo com coisas que não vão te dar, que não vão trazer a vida que você precisa. Porque a vida eterna, meu querido, quando eu falei que nós somos hoje as nossas escolhas, porque no passado eu escolhi me casar com Lucilene, há 13 anos atrás, e eu falava bem assim: Senhor, eu quero me casar com uma mulher mais de oração, que ore mais do que eu, que lê a Bíblia mais do que eu, que ensine o meu filho a ser um homem de Deus desde pequeno, como meus pais me ensinaram. Então, se não for do Senhor, não vai dar nada certo. Falei, não, eu quero o melhor. Se você for fazer uma escolha, escolha o melhor.
É assim, simples assim. E graças a Deus eu tenho uma esposa abençoada, que eu amo muito, temente a Deus, serva do Senhor, que está aí na batalha, a serviço da igreja, a apacentar, a serviço do reino de Deus, porque eu fiz uma escolha. E o mais engraçado, na época, ela era noiva, já contei aqui, e fica mais difícil, porque eu falei, puxa, já está noiva, olha para aí, sempre o melhor. É como eu ouvi uma mensagem que o pastor Cláudio falou, você sabe que quando morre, o cara fica noivo, ou viúvo, geralmente quem vai primeiro é o vaso bom, quem fica é o vaso ruim. Mas nesse caso do pastor, não confessa não, viu, irmão? Foi uma benção, foi 2 vasos maravilhosos que foram. Mas, entenda que quando você escolhe bem, meu querido, você é abençoado. Há bênção nisso. Há bênção nisso. E quando vemos que homens e mulheres tiveram essa escolha e foram abençoados, eu me alegro porque a vida eterna é algo que o Senhor escolheu para dar voluntariamente para mim e para ti. E hoje você tem a oportunidade de escolher, você que nos visita e você que está aqui, a Cristo. Escolher a vida, escolher a bênção. Porque você, na sua jornada, vai escolher quem você vai casar, se você é jovem, qual é a profissão que você vai fazer. Você vai ter de escolher. E essas são decisões que vão impactar a sua vida. Você vai escolher se vai morar com Cristo ou viver sem Ele. A escolha vai ser sua. E essa escolha vai implicar na eternidade. Você vai escolher, mas você vai ouvir. Bem-vindo, entra. Porque você fez a escolha. E muitos vão ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você não escolheu a Cristo, você não escolheu a vida, você não escolheu viver uma vida na santidade do Senhor. Muitos têm vivido uma vida pensando que é o aqui e o agora. Não, aqui só é uma passagem. A nossa vida é a vida eterna, é lá, na eternidade com Cristo. Depois da morte, você segue para o Senhor. Você segue a eternidade, você segue ao seio de Abraão ou o inferno. Então, meu querido, eu quero que você entenda que você pode escolher o melhor hoje e agora. Você pode escolher servir ao Senhor. Você pode escolher fazer a vontade do Senhor. Você pode viver uma vida plena. Não espere viver a sua vida plena na eternidade. Viva hoje. Viva agora. Viva o melhor agora. Escolha Deus. Eu escolho Deus. A minha família escolheu Deus. Há 40 anos, o pastor fez uma escolha. Ele escolheu largar tudo o que tinha. Ele era empregado, era funcionário público. Em 91, ele decidiu seguir uma jornada diferente. Decidiu escolher viver para Deus. E largou tudo. Literalmente, largou a cidade que morava, largou a empresa que trabalhava e veio para uma terra desconhecida. Eu falei um tempo atrás que semelha com a vida de Abraão. Por quê? Não é que o pastor, meu pai, é o pai da fé, ele tem fé, mas Abraão largou tudo por um lugar que ele nem mesmo conhecia. E ele ficou firme naquela promessa que diz assim, que o Senhor, eu te abençoarei, tu serás bendito. E a realidade dessa igreja aqui é um sonho que veio lá atrás.
Eu, nos meus 40 anos, tenho 39, 40 anos que o pastor tem ido. A igreja é difícil, irmão. Lidar com o povo é difícil. Lidar com pessoas é difícil. São pessoas complicadas. São pessoas que têm dificuldade. Cada um tem uma mente diferente. Nem todo mundo quer entender, compreender. Tem uma verdade, ou seja, cada um quer buscar a sua verdade. Mas quando essa pessoa abre e escolhe Deus, quando essa pessoa se entrega ao Senhor e faz como Abraão fez, faz como Moisés fez, que faz como Davi, como Daniel fez, se propôs a viver uma vida diferente, se propôs a ter uma escolha e a ter uma dimensão com Deus diferente, algo novo acontece. Quando você faz suas escolhas baseado na palavra do Senhor, você vive uma vida plena. O anjo do Senhor acompanha. Não, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que está do teu lado. Vem comigo, Senhor, lado a lado, me caminha. Alguns tempos atrás eu estava trabalhando e eu trabalhava viajando. E eu nunca saí da Bahia. Nunca saí de Feira de Santana, Alagoinhas, Nova Açores, aqui perto. E surgiu a oportunidade de eu viajar o Nordeste todo. Eu fui para Recife, eu fui para a terra do pastor. Quem sabe onde é que o pastor mora? Ou nasceu? Paraíba, Campinas Grande, linda a cidade. Tirava uma foto, opa, eu estou aqui nessa terra, ó. Tem uma lagoa imensa no meio da cidade, muito bonita. E eu tinha feito, e andei na Bahia, fui no sul da Bahia, e eu tinha feito essa escolha, e durante 3 meses eu estava viajando, e aí eu parei, puxa, é isso mesmo que eu quero para mim? Correndo o risco de ter um acidente, de ser assaltado, de perder a vida, de não ver o meu filho crescer, que ele está crescendo. É isso que eu quero para mim. Eu escolho isso. Vale a pena esse dinheiro? Aquilo que está destruindo, que está maltratando, que não está a sua família, a sua vida com Deus, não vale a pena, meus queridos. Não vale a pena. E aí eu falei, amor, eu vou sair. E nesse dia, tudo estava dando errado. Eu ia viajar para Maceió. E aí, eu tinha de levar o carro para a feira. A minha base era a Feira de Santana. Eu tinha de levar o carro para fazer uma vistoria e descer. E minha esposa, nesse dia, teve um sonho. Ela sonhou coisa terrível, um acidente. Aí aquilo gelou meu coração do alto à cabeça. Eu falei, não, Lucilene falar uma coisa dessa. E aquilo, eu falei, essa escolha, se eu viajar, eu posso não voltar. Eu posso morrer. E você morrer, quando você morre com Cristo, ô glória, você vai para... Mas se você... Eu falei, poxa, mas tem Natan está pequeno, eu quero ver os netos de Natan, Senhor. Eu quero ver os filhos de Natan. Eu quero ver, ensinar mais a ele a palavra, ensinar um instrumento. Eu falei, poxa, eu preciso botar ele para aprender, para continuar seguindo aqui no louvor, que ele gosta. E naquele mesmo instante eu falei, não, eu não vou viajar. Eu desci para a empresa e falei, olha, eu não vou mais. Não, eu quero sair. E saí. Fui demitido, pedi minha demissão. Aquilo me trouxe uma alegria, uma paz, porque o que eu estava fazendo em 3 meses estava trazendo um pão para dentro de casa, mas estava me trazendo uma angústia, porque a escolha não era a certa. E às vezes, meu querido,
Não vale a pena você sacrificar a sua vida com Deus, a sua família, a sua igreja. Dê valor, valorize, escolha isso, porque é aqui que você... Tem pessoas que estão desempregadas e aceitam um trabalho e se esquece de Deus. Se esquece de vir na casa do Senhor e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, te agradeço. Se esquece. Escolhe o rancor, o ódio, se escolhe abandonar a casa do Senhor. Eu olho, veja o que os escribas e os fariseus queriam fazer. Queria pegar Jesus na falha. Escolheram: vou ver o que Jesus vai fazer, porque a lei disse que pegar em adultério deve morrer. Vou ver o que ele vai fazer. E quando chega perto de Jesus, aquela mulher e todos os fariseus, e Jesus disse: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Jesus escolheu perdoar. Jesus escolheu dar uma nova vida àquela mulher. E você tem escolhido perdoar? Você tem escolhido tirar um rancor do seu coração? Você tem escolhido ter uma nova vida, a viver uma vida plena com o Senhor? Viver uma vida plena com seu irmão? Sabe que um dos mandamentos mais interessantes é aquele: amarás ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua... E muitas pessoas têm escolhido alguns prazeres momentâneos. Você decide. Escolha o melhor de Deus para a sua vida. Escolha o melhor de Deus para a sua família. Escolha o melhor de Deus. Sirva ao Senhor. Escolha servir o que você tem. Às vezes, não vale. Tem pessoas do teu lado que precisam de você. Escolha amar. Escolha. É você escolha. Se coloca de pé. E você vai dizer: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado e vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia as tentações vêm, me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pro mundo, agora eu vivo pra Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e eu vivo a vida de Deus.